Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai conversar sobre alguns clássicos que eu li recentemente e favoritei. O primeiro deles é O Lindo, o Velho e o Mar. Esse é um clássico que ele foi publicado em 1952 e conta a história de Santiago. Santiago é um pescador, ele é idoso, a gente não sabe a idade exata que ele tem, mas a gente entende aqui que ele é idoso, que o corpo dele já não responde mais como respondia antes, né? Porque ele é um pescador, então ele vive da pesca, ele vive do que ele consegue pescar em alto mar. Então, assim, ele está passando uma situação difícil da vida dele, ele está há 84 dias sem conseguir pescar nada. Inclusive, ele tem um personagem aqui junto com ele que trabalha com ele desde os 5 aninhos de idade, é um menino que trabalha com ele desde os 5 anos de idade. E agora ele já é um pouco mais, ele é jovem ainda, ele não é adulto, ele aprendeu muita coisa com o Santiago, só que ele não pode mais trabalhar com o Santiago agora, porque os pais desse menino não permitem mais, porque como ele está passando por essa fase difícil, então os pais do menino mandam ele ir trabalhar numa outra embarcação. E a gente conhece ali a situação do Santiago, a casa dele, muito humilde, mas muito humilde mesmo. A cena em que o menino vai para casa dele e eles conversam e você vê ali, ele pergunta, o que você tem para comer? E o Santiago fala que tem arroz com peixe ensopado e na verdade não tem nada para comer. Aí o menino vai lá e leva uma marmita para ele. Até a cama, o que ele usa ali como travesseiro, o jornal que ele gosta de ler é um jornal antigo. Então assim, é tudo muito simples, mas essa história é muito carregada, assim, de metáfora, de valor, assim, para pensar. Esse menino gosta muito dele, afinal de contas ele ensinou, o Santiago ensinou muito a ele. Então ele se preocupa com o Santiago e no outro dia o Santiago vai então pescar, vai para alto mar. E aqui nós percebemos que o Ernest Hemingway, ele sabe bastante do que ele está falando, porque ele viveu alguns anos ali em Cuba, inclusive ele pescou bastante. Então assim, teve até alguns termos aqui que eu fui pesquisar, que eu não sabia o que era de pesca, né, dos animais ali marinhos. Então eu fui pesquisar para saber qual era determinado peixe, isso é bem interessante. Mas não chega a ser enfadonho, algumas descrições rápidas, assim, que eu achei até enriquecedoras. E o Santiago, ele vai para alto mar pescar e ele vai encontrar ali um grande peixe, um peixe que ele nunca pescou na vida dele. Eu não vou mais contar sobre a história, porque a história é curtinha, tem cerca de 124 páginas. Eu acho que vale a pena, super vale a pena ler, sabe? Mas o que eu queria dizer sobre essa história é o seguinte, não é sobre apenas o Santiago e sobre o mar. Eu acho que é uma grande alegoria assim, sobre a vida. Se você parar para pensar na situação que o Santiago se encontra ali, se você olhar o homem perante aquele mar imenso, os animais que vivem ali e as forças que ele está usando ali para alcançar o que ele consegue, e quando ele acha que ele conseguiu, o que acontece depois? Você acha que já está tudo bem, que pronto, né, deu tudo certo, acontecem mais coisas. Então, qual que é o significado disso tudo? E eu acredito também que uma próxima leitura também vai trazer mais significado também. Eu acho que tem diferentes visões. Até os críticos, eu li algumas críticas sobre o livro e até os críticos discordam, assim, alguns veem um tipo de significado, outros críticos não concordam, veem outro tipo de significado. Eu vi assim, eu enxerguei muito assim como o próprio autor também, há bastante tempo, sem publicar nada também, e ele fazendo ali o que pode, o que consegue. A gente vê a mão do pescador sangrando, a mão com cãibra, então, né, como ele utiliza a mão, e de repente a mão já não está mais respondendo ali, mas ele não desiste, ele continua, ele acredita que ele vai conseguir e que essa vai ser uma grande vitória. Não importa o que ele fez até agora, o que importa é o que ele vai fazer. Deixa eu ver se eu acho esse trecho, inclusive, aqui. Aqui, na página 68. As milhares de vezes que já o demonstrara não significavam nada. Agora ia prová-lo de novo.
Cada vez era uma nova vez, e quando o estava fazendo, o velho nunca pensava no passado. Mas assim, não que se encaixe só na vida do autor, que ele estava há bastante tempo já sem produzir nada, e esse aqui foi o último livro do autor, de Ernest Hemingway, foi a sua última obra publicada em vida. Ele foi agraciado com o prêmio Pulitzer, ele foi agraciado também com o Nobel de Literatura em que ano que foi? Em 1954. E ele acabou com a própria vida em 1961, então pouco tempo depois. Aqui Santiago sempre com muito respeito à natureza, muito respeito ao mar, entendendo ali o que está acontecendo, sabendo ali, pensando no próximo passo, o que precisa ser feito, sem vitimização, e ele vai passar um tempo em alto mar ali, então é isso muito bonito. A força da natureza, a força da vida, as coisas acontecendo, e ele ali respeitando tudo aquilo, muita sabedoria, pensando como que ele vai sobreviver àquilo, qual que é o próximo passo a ser dado. São muitas mensagens aqui, eu acho que se a pessoa lê apenas a história em si, palavra por palavra, e falar, é a história de um homem que vai pescar e acontece isso, e ponto final, acabou. Aí vai achar a história simples demais. Eu acho que o enriquecimento dessa história está justamente aqui, na metáfora, para você colocar em várias situações. Eu acho que é possível colocar isso em várias situações. É um livro sobre a capacidade de enfrentar as situações difíceis, sobre a capacidade de enfrentar as adversidades e continuar, e persistir e acreditar. Realmente é um livro lindo, é uma história curtinha. Essa edição, além de são poucas páginas, mas nós temos várias ilustrações aqui, várias. Eu gostei bastante dessas ilustrações aqui. Foi uma leitura rápida, mas não significa que não seja profunda. E eu consegui visualizar ele em alto mar, as situações acontecendo. Não achei parado em nada, em nenhum momento, tá? A história parada. É aquele tipo de livro para reler, não adianta. É aquele livro para reler e absorver mais camadas, absorver mais coisas aí que de repente, numa primeira leitura, você não tenha alcançado. Agora vamos falar de uma outra grande leitura. E quando eu peguei esse livro aqui para ler, eu pensava assim, nossa, eu vou gostar desse livro aqui. A edição é linda, né? A edição é um show. Mas eu já sabia, assim, falava, eu vou gostar. Mas, assim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto, assim, de um livro. É um livro sobre ensaios, um pouco de crítica literária. Temos aqui trechos de cartas também. Esse aqui é Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Vou falar um pouquinho sobre o autor. Foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente do seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até sua aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros, inclusive o tão famoso Crônicas de Nárnia. Outro livro do autor também, que eu já li inclusive, é Cartas de um Diabo, a Seu Aprendiz também. Livraço também, muito bom, traz muita reflexão. Esse livro aqui, ele é um deleite, ele é uma delícia, eu não conseguia parar de ler e conforme eu ia lendo, assim, eu falava, não é possível. É assim, porque às vezes eu me acho um pouco ridícula em alguns momentos, assim, de gostar tanto de leitura, de gostar tanto dos livros. E aqui você descobre que ele era totalmente apaixonado por leitura. Na página 10 ele conta aqui pra gente. Lewis nunca se esqueceu do prazer que na infância sentiu ao descobrir como livros podiam servir de portais para outros mundos. A experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir o seu privilégio. Ao ler grande literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Eu acho que ele funciona como uma luva, esse livro, mas para quem é apaixonado por literatura. Eu acho que para quem não gosta tanto assim, não vai dar esse brilho nos olhos. Aqui conta que o programa favorito de Lewis era ler
7, 8 horas por dia. Para ele, ler era tanto um chamado elevado quanto uma fonte inesgotável de satisfação. Para ele, era um senso de vocação e de lazer, que eram praticamente indistinguíveis. Então, conforme eu ia lendo, assim, eu queria marcar tudo, eu queria guardar tudo, assim. Aquele livro também que eu vou ter que voltar aqui diversas vezes. E a leitura é isso, né? A gente se conecta muito com o que a gente é também. Ele fala que eu marquei tanta coisa aqui, eu não vou conseguir falar tudo. Mas em algum momento aqui ele fala isso, que a gente se conecta com o que a gente é. Isso não só na vida, os livros também. O que a pessoa está lendo naquele momento tem muito a ver com o que ela está vivendo, com o que ela acredita. Abri uma página aqui aleatória, 127. Originalidade. Eu fui marcando tudo, gente. Tente falar a verdade como você a vê. Tente fazer cada parte do seu trabalho tão bem quanto possível pelo trabalho em si, e aquilo que as pessoas denominam originalidade surgirá sem que seja buscado. E ele conta, assim, desde a infância dele, que ele cresceu cercado por livros. O seu pai era apaixonado por livros, e seu pai, ele lia, e depois ele não se desfazia dos livros, ele continuava lá. Ele deixava o livro na casa, porque ele dizia que era importante, aquilo lá fazia parte da história dele como leitor. Ele mantinha o livro dele lá. Olha só, como saber se você é um verdadeiro leitor? Então ele fala sobre reler os seus livros favoritos, valoriza muito a leitura como uma atividade e não como um último recurso. Eu já falei isso aqui nas dicas de um vídeo, como ler mais, né? Então você valorizar aquele momento de leitura do seu dia. Literatos estão sempre procurando tempo livre e silêncio para ler, e com toda atenção. Se lhe é negada tal leitura atenta, mesmo que por alguns poucos dias, eles se sentem empobrecidos. Um leitor ideal considera um ingrediente principal para o nosso bem-estar a leitura, e não algo periférico. Olha, as histórias infantis, a importância, né, das histórias infantis, e que não são só para crianças, os contos de fadas. E eu sempre fui apaixonada por contos de fada, e ele explica a importância dos contos de fada, a importância que teve para a vida dele também. Olha só, na página 42. A criança não despreza florestas reais porque leu sobre florestas encantadas. A leitura faz todas as florestas reais um pouco encantadas. Então, não é porque a criança viu uma floresta encantada, né, num conto de fada, que ela vai achar uma floresta real vazia. Não, pelo contrário, ela vai valorizar mais ainda. Ela vai ver essa floresta real com outros olhos. E na página 67 também eu adorei essa parte. Eu adorei tudo, na verdade, né? Mas vamos lá. Ele fala aqui, ó, aprendendo a amar o corpo dos livros. É o que a gente faz, sabe? Assim, ó, percebendo, prestando atenção na diagramação da página, né? Que a gente fica aqui mostrando, ai, olha só essa diagramação, olha essa margem, olha esse corte, olha essa capa que linda. Então, assim, ele diz que ele valoriza isso. O som do papel, quando a gente está lendo, folheando, tudo isso, o cheiro do livro. Então ele diz assim que ele aprecia muito isso, né? Lewis sendo gente como a gente. E outro capítulo também que eu gostei demais, na página 154, ele fala sobre mapear a leitura, que eu também aprendi a fazer isso há pouco tempo também. Não é que eu aprendi, eu tinha dó de escrever no livro. Aqui, mapeando livros. Então ele explica assim, ó, que para apreciar completamente o livro, então você precisa fazer um mapa ali nas últimas folhas, um desenho, uma árvore genealógica, colocar um título, marcar as passagens que você sublinhou, por que isso é importante. Então ele fala assim que ele acabou gostando muito mais de ler depois que ele começou a fazer isso. Então, assim, eu também. Eu não tenho mais dó, pelo contrário. Quando eu vejo livros em que eu não marquei, que eu não escrevi, assim, tudo que eu estava pensando, que eu estava sentindo, que eu achava importante ali, parece que é um livro que está um pouco vazio, sabe? Assim, é um livro sem história. Um livro, assim, que está todo marcado e eu vou escrevendo o que foi importante para mim, isso enriquece muito a experiência de leitura. Inclusive depois para eu revisitar a obra, né? Para eu saber, olha, como é bacana, olha isso que me passou. Então tá tudo aqui marcadinho no livro. É meu livro, então vamos lá, vamos marcar o que foi importante. É uma leitura, eu não esperava tanto assim, tá? Quando acabou, foi bem aquela coisa assim, não, isso sempre acontece com livros bons, né? Mas eu não sei, isso aqui foi diferente, eu não esperava me emocionar com um livro, né, desse tipo.
e eu me emocionei aqui, foi mais de uma vez, assim. E eu pensava, nossa, é sobre isso, sabe? Que delícia. E no finalzinho aqui é proposto também alguns exercícios. Eu vou falar assim que eu achei muito interessante. Tudo é interessante, mas né, não dá para falar tudo. Deixa eu falar algo aqui. Lewis, ele descreve o dom da leitura como uma oportunidade de ver através do olhar do outro. Isso é enriquecedor. Pensar nos livros que você deveria ler que abririam outros mundos com os quais você não está familiarizado, levando em conta que as diferenças poderiam ser culturais, raciais, religiosas, históricas ou em alguma outra área da sua vida. Como é enriquecedor. Quanto ele trabalhava com isso, ele vivia disso, o prazer que ele sentia disso. Então é um deleite isso daqui. E tá aqui, essa edição aqui, ela é linda, ela é uma graça e ela tá toda marcada porque aqui para quem é apaixonado por leitura, olha, vai fundo, que isso aqui foi um grande autor, um grande nome da literatura e também apaixonado pelos livros. Agora eu vou falar de um clássico, que ele é considerado por muitos o romance mais bem escrito de todos. Eu vou ler a primeira frase desse livro e eu tenho certeza que vocês vão saber de qual livro eu tô falando. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Sabe qual que é? Anna Karenina, de Tolstói. Tem tanta coisa para falar sobre Anna Karenina. Bom, vamos lá. Eu acho interessante falar sobre o título, tá? Porque quando eu comecei a ler, a princípio a leitura estava um pouco arrastada, tá, gente? Eu não vou mentir, não. Tava bem arrastada, porque parecia que era muito sobre a sociedade, a alta sociedade, né? Os bailes, os eventos. E, ai, né? Então, mas não é só sobre isso, tá? Isso aqui é só o comecinho ali. Na verdade, Tolstói, ele quer te mostrar ali a hipocrisia, né, dessa alta sociedade. Não ficar enfatizando tudo isso que a sociedade fazia, né, naquela época. Muito pelo contrário, né? A hipocrisia da sociedade. Mas eu pensava que a história era sobre Anna Karenina, mas não é. Nós temos aqui 2 núcleos. Então, assim, o título até, a princípio, seria 2 casais ou 2 casamentos. Depois que o título mudou para Anna Karenina, e realmente nós temos aqui 2 núcleos. Então nós temos o núcleo de Anna Karenina e nós temos o núcleo de Lievin. E aí nós temos o duplo aqui nessa história, né? Um duplo na literatura. Nós temos aqui primeiramente, né? Então o que é a paixão? Nós temos a paixão e como a paixão destrói. Como a paixão é destrutiva. E nós temos o outro núcleo, né, o amor. Então, como é o amor, como ele se porta, o tempo que ele leva e o que ele constrói, né? E as coisas ao redor dele, como as coisas acontecem. Isso é muito nítido, né? Isso é muito claro, essa mensagem ali. E esse duplo também você vê ali também, né? O homem da cidade, o homem do campo, a alta sociedade e os mujiques. O homem intelectual e o homem prático. Na página 9 aqui da apresentação, essa edição aqui ela tem a tradução do Rubens Figueiredo. Então, nessa apresentação do Rubens Figueiredo, ele explica aqui, que eu gosto muito, né? Meus livros favoritos, eles têm essa característica, né? E esse aqui também tem, olha só. Forte oposição de Tolstói aos procedimentos da narrativa romântica. O tema do amor romântico, se não é abolido, ele é tratado de forma secundária, despido do idealismo, subordinado a instintos, a fraquezas, a injunções sociais e as carências rasas. Em lugar do sentimentalismo abstrato, as emoções tendem a ser diretamente contrapostas ao contexto de interesses e de injustiças que as circunda. Então, em vez desse sentimentalismo do romantismo, nós temos aqui emoções diretamente ligadas com interesses e injustiças que acontecem ali. Então, existe ali um interesse maior. Então, aqui são abordados diversos temas.
A educação dos filhos, o casamento, a sociedade, o regime de trabalho, religião, serviço militar. A condição feminina também, ela é muito trabalhada aqui. Eu também me admirei bastante aqui com o olhar aqui sobre certos aspectos. Eu vou falar depois, mais pro final, sobre esses aspectos. Eu vou falar aqui sobre o que me encantou no livro, tá? Eu não vou falar aqui sobre o enredo. Então nós temos ali o núcleo da Ana Karenina, quando ela chega de trem, né? Então é uma cena assim fortíssima na trama. E a Ana, logo que ela chega ali, foi na página 72, 74, ela desperta ali interesse, né, em todos ali. Ela tem esse magnetismo, né, incrível. Como ela começa essa história. Essa primeira impressão é fortíssima. Ela conhece Vronsky ali, né, então tem toda aquela atmosfera, né, do encanto ali. E incrível também como já acontece, tem algo ali que com a chegada da Ana Karenina também acontece um fato ali muito marcante e parece ali até que é um presságio, né, uma coisa fortíssima ali que marca bastante a chegada dela. E como tudo ali parece a linha do trem, tudo ocorre ali assim, e temos assim discussões sobre muitos temas, como eu já disse, filhos, maternidade, educação, a questão da mulher. Sempre assim, o foco vai aqui num personagem, depois o foco vai em outro personagem. Os personagens, eles são muito bem construídos. E é uma leitura assim que eu não conseguia parar de ler, assim, eu me envolvi demais. Tem uma cena aqui do Giz, eu não lembro agora qual que é a página que tá essa cena, mas é uma cena linda, meiga, fofa, e que o tradutor aqui, Rubens Figueiredo, explica depois nas notas do rodapé ali que essa cena aconteceu de verdade, né, com o próprio Tolstói ali. Então, o personagem Liev, ele carrega muito ali dos valores de Tolstói, né, da própria vida de Tolstói. É um livro que não vai falar sobre essa personagem, Ana Karenina, ele vai falar sobre muitas questões. Então, é um livro, assim, que tem um aprofundamento, assim, faz parar para pensar. Engraçado como ele traz percepções diferentes para as pessoas também. Algumas pessoas admiram Ana Karenina. Falam, nossa, é uma mulher à frente do seu tempo, nossa, a coragem que ela teve, olha o que ela fez. Enquanto outras pessoas já não. Poxa, como ela era egoísta, como ela pôde fazer isso, como ela pôde pensar só nela. Então, uma grande obra, ela faz isso. Ela não tem ali uma discussão fechada. A discussão está sempre aberta e sempre temos novos olhares, novos pontos a serem abordados. É interessante, na página 110, você vê aqui a Ana percebendo ali que está se apaixonando. E ela é casada, ela está percebendo ali o que está acontecendo. E ela ainda tem a escolha ali de não, eu vou voltar para minha casa, vou recomeçar, E ela olha pro marido dela, o marido dela espera ela, chega de trem. E aí ela já começa a ver esse marido diferente. Tem questões ali que ela já percebia nele, mas aí começam a ficar mais fortes. Porque afinal de contas o olhar dela agora já tá numa nova paixão. E inclusive na página 110 ela diz: algo arrastava a direção, Ana, nessa direção. E ao seu bel prazer ela podia entregar-se ou esquivar-se. E ela deixou aquilo dominar. É um livro que fala muito sobre essa questão da paixão, do amor, principalmente dos valores, né? Os valores da sociedade, os valores de você como pessoa individual, você como família, você ali, as pessoas ao redor de você, o quanto você se importa, o que vai fazer, se vai afetar as pessoas ali ao seu redor. Tem pessoas na sociedade ali que querem aproveitar. Essa questão do direito também da mulher é interessante porque você vê, por exemplo, o irmão de Ana Karenina, ele trai a sua esposa, o Oblonsky. Ele é casado, ele tem vários filhos e ele tem um probleminha ali porque a esposa dele descobre que ele tá traindo ela. Isso logo no começo, tá? São as primeiras páginas do livro. E você vê ele ali vivendo normalmente. Ninguém, fora sua esposa, óbvio, né? Que ela vai ficar muito chateada. Mas ele vive em sociedade ali tranquilamente, não tem problema nenhum. Ele até continua a curtir a vida. Sua esposa tá cuidando dos filhos e ele tá curtindo a vida, tá gastando dinheiro ali, como se não houvesse amanhã, não se preocupando com a situação dos filhos ali. Essa esposa, que a Daria,
Ela, inclusive, ela se sente muito sozinha. Nós vemos aqui alguns diálogos dela, alguns pensamentos dela aqui, o quanto ela se sente sozinha em relação aos filhos, em relação à maternidade. O quanto ela não pode contar com esse marido. Para a sociedade, o Oblonsky, nossa, todo mundo adora ele. Ele é o cara, onde ele chega, ele é bem recebido, ele é boa pinta, ele é educado. Quando acontece com Anna Karenina, como ela é vista pela sociedade? E tem também a questão, por exemplo, algumas amigas ali da alta sociedade até fazem isso, mas assim, mantém o casamento, então vamos deixar ali, vamos fazer de conta que a gente não sabe, vamos manter o casamento ali e tá tudo bem. Agora, enquanto Ana não, Ana vai tomar uma outra direção. Aí, então, isso incomoda a sociedade. Como assim? Como que você faz isso? Não. Aí, isso incomoda. Então, é muito interessante como é visto diferente a situação, né, do marido infiel, da esposa infiel, mas que vamos cobrir aqui, né? Ninguém precisa comentar sobre isso, vamos continuar aqui. Ou a situação da Anna Karenina, que toma, né, um rumo diferente. Então, é muito sobre valores, sobre família, sobre fé. Gente, que livro! Agora eu vou falar alguns temas aqui e eu considero aqui agora um spoiler, tá? Então eu vou falar algumas questões aqui. Se você não quer pegar spoiler, então não continue, tá bom? O vídeo. Eu vou falar aqui. Eu acredito que o que eu vou dizer aqui, pelo contrário, assim, eu acho que pode animar até mais, assim, a pessoa que não leu o livro a ler. Eu acho, assim, que são questões tão importantes, tão pertinentes, que de repente, assim, isso vai te despertar uma vontade maior, assim, se você ainda estava em dúvida, eu acho que vai despertar uma vontade maior ainda em ler. Mas tem gente que fala, não quero saber de nada, prefiro ser surpreendido durante a leitura, então melhor parar aqui, tá bom? Então, ó, você está avisado, talvez venham alguns spoilers aqui, tá bom? Spoiler, atenção, tá bom? A postura do marido de Anna Karenina, gente, me surpreendeu. Porque tem um momento ali que ele chega pra conversar com ela, ele percebe que tem alguma coisa acontecendo ali com ela, sabe? Mesmo distante, mesmo assim, é dito ali que tem um tom de zombaria em alguns momentos. É aquele casamento, né? Já estão há 8 anos juntos, tem filho pequeno. Mas ele percebe ali que com a sua esposa, com a Anna Karenina, tá acontecendo alguma coisa. Então ele fala assim, vem aqui, Ana, vamos conversar. E ele alerta ela, entendeu? Olha só, que interessante, eu achei muito interessante. Ele fala assim até sobre os ciúmes, ele fala assim, olha, eu considero o ciúme um sentimento ofensivo e humilhante, sabe? Sim, eu não quero ter ciúmes, mas ele fala assim, eu não tenho direito de entrar nos menores dos seus sentimentos. Eu acho isso inútil e prejudicial. Olha só que sabedoria. Os seus sentimentos dizem respeito apenas à sua consciência. Ele fala para Anna Karenina. Mas eu sou obrigado diante de você e diante de Deus, né, a apontar os seus deveres como esposa. Nossas vidas estão unidas e não por pessoas, mas sim por Deus. Só um crime pode romper essa união e um crime desse tipo trará sobre você um pesado castigo. Então ele está alertando ela sobre o que pode vir. E aí, olha só, isso é na página 155, agora 156. Ele fala, eu amo você, mas eu não falo por mim. As pessoas mais importantes são o nosso filho e você. Ele está abrindo os olhos dela. Ele fala, olha, se as minhas palavras são infundadas e descabidas, então foi um engano da minha parte, então eu peço que me perdoe, né? Me desculpa. Mas se isso tiver um mínimo de fundamento, por favor, reflita. Reflita sobre isso. Reflita o peso que isso pode ter. Não só para você, mas para nossa família e principalmente para nosso filho. Mas nesse momento aqui, ó, Ana pensava já no outro, via e sentia como seu coração se enchia de emoção e de um júbilo criminoso com esse pensamento, né? O marido abrindo os olhos dela, mas ela já pensando no Oblonsky. Então aqui diz que esse marido nada podia fazer. Sempre que ele tentava ali conversar, ter uma explicação, Ana contrapunha a barreira impenetrável de uma perplexidade divertida. E ele ali se sentia impotente, como um boi, ou corno, né? Mas tá escrito aqui, como um boi, de cabeça docilmente abaixada, esperando o golpe do machado que pressentia erguido sobre si.
Toda vez que se punha a pensar no assunto, ele pensava que ele com bondade, com carinho, persuasão, ele ainda tinha esperança de salvá-la, de forçá-la a voltar à razão. E todo dia ele se preparava para falar mais uma vez com ela. Mas aí, né, a paixão já rolou aqui, mas eu achei... E esse marido, ele vai tomar mais atitudes aqui em relação a ela, ele vai tentar ajudar ela mais vezes, mas ela não vai querer. É um momento que a gente até acredita que ela tá sim querendo mudar, né, que ela quase morre ali, mas aí já passa, ela fica boa, aí, né, vai curtir a vida. Outra coisa também que eu fiquei bastante admirada é a postura do filho, na página 193. Gente, um livro que foi publicado em 1878 e olha quanta coisa que está sendo abordada aqui. O olhar do filho perante essa situação. Ele não entende o que está acontecendo, mas olha só. O que isso quer dizer? Esse é o pensamento do filho, né, de 8 anos. Quem é ele? Quem é ele? É o amante da sua mãe, Vronsky. De que modo devo gostar desse homem? Porque ele não entende o que está acontecendo, né? Ele não sabe que é amante. Se não entendo, a culpa é minha. Olha a criança achando que tem culpa. Se eu não entendo, então a culpa é minha. Ou sou burro, ou sou um mau menino, ele pensava. Então ele tinha uma expressão ali, em parte hostil, em parte assim, timidez, hesitação. E aquilo incomodava Vronsky. Porque eles se encontram dentro da casa de Ana, né? Eles se encontram dentro da casa e muitas vezes o menino tá ali junto. E a presença desse filho da Ana, o que ele traz para esses dois amantes, né? Olha só, ele traz um sentimento semelhante ao de um navegador que verifica na bússola a direção que se desloca rapidamente e que ele está saindo do rumo certo. O menino, com seu olhar ingênuo para a vida, era a bússola que lhes mostrava o grau do seu desvio daquele que eles sabiam, mas não queriam saber. Aqui falando um pouco sobre Vronsky, né? Como ele é movido pelos desejos. Vronsky, apesar da plena realização daquilo que tanto havia desejado, não era inteiramente feliz. Logo se deu conta de que a realização de seus desejos lhe proporcionava apenas um grão de areia da montanha da felicidade que ele havia esperado. Tal realização revelara a ele o eterno engano cometido pelas pessoas que imaginam alcançar a felicidade por meio da realização dos desejos. Então, essa coisa do prazer, né? Prazer por prazer, isso aí escraviza a pessoa e ela quer mais, e aí ela consegue, ela vê que aquilo é muito pouco, então ela vai continuar querendo mais. Olha aqui quando fala sobre a maternidade. Tem uma personagem aqui que ela perde o filho, e aí a Daria é a cunhada de Ana Karenina. Ela pergunta, poxa, você ficou muito triste? Essa personagem fala, triste? Por quê? É só preocupação. Não dá pra trabalhar, não dá pra fazer nada. Só amarram a gente, os filhos. E a Daria, ela reflete sobre o que ela fala. Nossa, é forte, né? O que ela disse parece abominável. Mas aí ela pensa na situação dela mesma. Que ela não pode contar com seu marido. Isso aqui é a página 608, 609. Ela tem ajuda, assim, de pessoas bondosas, que ajudam ali a criar os seus filhos, enquanto o seu marido está curtindo a vida. Mas ela fala, poxa, se eu engravidar de novo, a gravidez é um suplício. Nesses 15 anos de casamento que ela tem, ela pensa, né, a gravidez, o enjoo, pensamento embotado, a indiferença a tudo, a feiura. Ela fala, nossa, eu fico tão feia quando eu fico grávida, o parto, o sofrimento, e depois ainda tem a amamentação, todas as noites sem dormir, as dores terríveis, e depois também ela fala sobre a educação, né, o quanto é difícil se educar um filho, se mostrar os valores, as virtudes para um filho, como ela está sempre irritada, rabugenta, né? Ela se vê ali um peso para si mesma, um tormento para os outros, repulsiva para o marido, né? Seu marido acaba procurando outras mulheres. Assim eu vou consumindo a minha vida e criando meus filhos infelizes, mal educados e indigentes. Esse é um pensamento que ela tem. Logo depois, para se contrapor aqui, ela fica um dia fora de casa e ela tá reclamando de tudo isso, do turbilhão, e ela já sente saudade. Ela fala, nossa, ela quer voltar para casa, ela quer voltar para tudo aquilo, que é a razão da vida dela, né? O quanto é importante tudo aquilo para ela. Então foi só um desabafo ali, mas é interessante, né? Imagina esse olhar.
É difícil mesmo admitir certas coisas aqui. Isso não significa que não se tem amor aos filhos, porque ela tem muito amor aos filhos, ela cria esses filhos e ela se preocupa com o futuro deles. Tem um momento aqui, 640, e veio um pensamento, se em alguma circunstância, apesar de tantos problemas que a Daria tem, ela pensa assim, será que seria, por exemplo, para o meu filho, do filho que ela tem, o Grisha, será que se ele nunca tivesse existido, será que seria melhor para ele? Isso pareceu tão cruel, tão estranho. Ela fala, não, isso não é correto. Claro que é correto eu ter tido ele. É claro que é correto eu ter tido os meus filhos, apesar dos problemas. Quantas coisas aqui, né? E também a gente vê que Ana, né, ela tem uma segunda filha, Vronsky. Eles vão embora, ela deixa esse primeiro filho para viver com o Vronsky, então ela tem uma filha e a gente percebe aqui, né, que a Daria vai visitar a Ana e a gente percebe que ela não participa da vida dessa menina, né? Ela tá ali andando a cavalo, recebendo amigos, fazendo coisas ali. Quem cuida ali é a babá, são outros funcionários ali. Ela não sabe onde estão as coisas da criança, ela não sabe, ela vê que a criança não tá apegada a ela. Isso aqui tá na página 621. Então a gente percebe aqui que a Ana, ela é um pouco distante, ela deixou o seu filho e essa outra filha que ela teve com o Vronsky também, ela se vê bastante distante ali, ela vê que não é a mesma coisa que, né, do seu primeiro filho, e ela prefere estar ali com o Vronsky, curtindo os momentos, apesar de não poder estar ali na sociedade, né, aquela visita ao teatro que ela foi, a gente percebeu, né, o quanto ela foi hostilizada, o quanto foi difícil, e para Vronsky não, né, Vronsky foi ali no teatro, tranquilamente, tá tudo bem para ele, né? Como é diferente a questão da mulher e do homem. Outra coisa também que eu achei bem interessante é sobre paternidade, né? Quando nasce o filho aqui do Liev, e ele olha ali e fala, nossa, mas parece um ratinho todo vermelho. O amor não vem assim instantaneamente, né? Primeiro ele questiona um pouco, ele pensou que esse nenê fosse nascer, essa criança fosse nascer, e que aí, né? Mas não, isso acontece naturalmente ali um certo tempo. Achei interessante isso também, né? Essa não romantização da maternidade, da paternidade também esse ponto, às vezes demora um pouquinho mais para o pai cair em si. Alguns pais nunca acontece, mas é bonito isso ser tratado aqui, como esse amor vai sendo construindo e ele quer proteger esse filho. A primeira frase, né, desse livro, ela é inesquecível, mas a última frase me emocionou, eu não esperava. Frase linda! Olha, essa edição aqui, no finalzinho nós temos a lista de personagens, nós temos a árvore genealógica, depois ainda um pós-fácil, que é muito bacana também, tem um pré-fácil também do tradutor. E aí eu queria discutir também o que eu acho que é um grande spoiler, que é sobre o final de Ana. Olha só, tá na página, no pós-fácil, na página 835. É um baita do spoiler, tá? Algumas leituras interpretam, né, o declínio de Ana até ela ficar louca, por causa da perda do filho e do seu ostracismo na sociedade. E acontece mesmo, né? Você vê que a sociedade ali recrimina ela, é verdade, né? A situação dela é diferente da situação, por exemplo, do irmão dela, que também é casado e trai, enfim. Do Vronsky também é diferente. Mas assim, na verdade, conforme nos conta Tolstói, a situação foi criada por ela mesma. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo, esse final da Ana foi por conta da sociedade. E eu discordo. E aqui está dizendo exatamente isso. Ana não perdeu o filho, ela o abandonou quando, recuperada da infecção pós-parto, que levara Karenin, que é o seu ex-marido, ao estado de beatitude, ela partiu, que ele queria dar o divórcio para ela. Quando ela quase faleceu, ele queria dar o divórcio a ela e a guarda do seu filho, mas ela não. Mesmo assim, ela partiu para a Itália com Vronsky. Se ela tivesse se separado naquele momento ali que o marido concordou com isso, ela poderia ter se casado com Vronsky e voltar a frequentar a sociedade respeitável. Algo que, mesmo naquele tempo, era possível para as mulheres divorciadas. Então, não é que a sociedade fez ela se perder. Ela poderia ter se divorciado do seu marido, e seu marido quis isso em algum momento, sim, depois ele mudou de ideia. Ela poderia ser divorciada, ela poderia ter ficado com a guarda do seu filho, ter se tornado esposa do Vronsky, mesmo divorciada, e
frequentar ali a sociedade. Mas não, ela quis ir lá no calor do momento da paixão, fugir, largar, deixar o seu filho ali e ir com Vronsky, mesmo nessa situação não legalizada, essa situação não resolvida. Eu não queria falar demais sobre o livro, mas é que eu acho que tem tantas questões aqui para serem discutidas, por isso que eu abri esse spoiler aqui, porque eu acho enriquecedor, né? De repente algumas pessoas já leram, muitas pessoas já leram, né? Ana Karenina, então é gostoso a gente lembrar de certas questões aqui que a gente vai esquecendo com o tempo. Eu tenho certeza aqui que eu acabei não comentando alguma coisa muito importante aqui, porque realmente é muita coisa aqui para ser considerado. Mas que grande leitura. É como eu disse, o comecinho não foi tão fácil assim, mas depois eu não consegui desgrudar mais isso aqui. Foi uma leitura muito enriquecedora, uma leitura assim muito diferente em muitos sentidos. Eu não esperava tudo isso. E fica a reflexão dos valores. Eu acho que isso está muito forte aqui na história toda, a questão dos valores, o amor e a paixão. E fica a reflexão aqui que ninguém deveria construir a sua alegria em cima da infelicidade dos outros. Que grande leitura. 3 excelentes leituras. Olha, eu esperava, é claro que eu esperava, né? São o Velho e o Mar, Ana Karenina e C.S. Lewis, como não esperar, né? Então, assim, mas todas essas leituras aqui, sabe, foram muito além. Então, aí, clássicos para favoritar. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e tchau!